pessoal que acompanha o canal desde o seu início deve lembrar que o primeiro vídeo desse canal aqui específico foi uma resenha sobre V de Vingança. Só que aquele vídeo foi muito simples, muito superficial. Eu falei realmente só um pouquinho sobre a obra, então eu acho que essa obra merece uma análise e um aprofundamento maior aqui no canal. Lembrai, lembrai do 5 de novembro, a pólvora, a traição, o ardil. Por isso não vejo como esquecer uma traição de pólvora tão vil. Eu acho importante ressaltar que V de Vingança começou a ser escrita e desenhada em 1982, e que mesmo depois de mais de 30 anos, o seu tema, suas ideias e seus conceitos continuam absurdamente atuais. O enredo se passa numa Inglaterra distópica e futurista, onde um partido de regime totalitário assume o poder após uma guerra nuclear. Depois de toda a guerra e de todo o conflito político, o governo consegue convencer a população do país de que está tudo bem e de que eles devem seguir ordem para que o caos não volte a se instalar. Então, nesse cenário, a trama se inicia quando Eve Raymond, uma garota de apenas 16 anos, é atacada por alguns policiais após sair para se prostituir, após o horário do toque de recolher imposto pelo governo. Mas ela é salva por uma figura misteriosa que veste um manto negro e uma máscara inspirada no rosto de Guy Fawkes. Guy Fawkes foi um católico extremista que no fatídico dia 5 de novembro de 1605 foi encontrado com uma enorme quantidade de explosivos no subterrâneo do parlamento de Londres. Ele pretendia explodir o parlamento e assassinar o rei Jaime I, mas ele foi traído e delatado e acabou por ser torturado e posteriormente assassinado em 1606. Voltando para a trama, depois que Eve é salva por esse mascarado, que se apresenta simplesmente pelo codinome V, ela presencia a explosão de algumas casas do parlamento. Logo após essas explosões, V leva Eve para um lugar chamado de A Galeria das Sombras, onde ele vive. Após mantê-la em segurança, V passa a ter com Eve uma relação extremamente controversa. Uma relação que em alguns momentos é de mentor, que se contrastam com alguns momentos fraternais. Daí em diante, a história se divide em várias subtramas, como as investigações para que descubram a real identidade do terrorista, como V passa a ser chamado pela mídia manipulada e pelas autoridades, além de alguns vislumbres sobre o passado de V e sobre algumas experiências que o governo fez em busca de poder e que acabaram em algumas tragédias. Todas essas subtramas vão pouco a pouco se interligando em algo bem maior, e a essência da história vai ficando cada vez mais clara. Eu particularmente acho que a melhor forma de mostrar um pouco da essência dessa HQ é primeiramente ver algumas cenas específicas e analisar a personalidade e as relações dos personagens. E depois ver como toda essa junção de ideias e narrativas acabou, por anos depois, se tornar uma das obras de ficção mais icônicas e influentes de todos os tempos. Uma das cenas mais emblemáticas do quadrinho é quando V invade uma emissora de televisão e faz um discurso extremamente tocante e poderoso, onde ele contesta todo o regime do governo e faz questionamentos sobre a responsabilidade da população no totalitarismo e na falta de ordem estabelecida pelo governo. Nós tivemos uma série de estelionatários, farsantes, mentirosos e insanos que cometeram uma série de decisões catastróficas. Isso é fato notório, mas a grande pergunta é: quem os elegeu? Outro ponto que eu acho importante ressaltar é que a HQ nos é contada pelo ponto de vista de alguns personagens, mas principalmente de Eve e V. Quando a perspectiva maior é mostrada pela Eve, vemos claramente uma visão de quem já nasceu e foi criada em meio ao fim da guerra e toda a reconstrução desse novo mundo nas mãos desse governo que praticamente não dá brechas para que a população tenha nem sequer conhecimento e cultura o suficiente para contestar toda a situação política que está instalada ali. Uma das maiores provas disso é que quando Eve chega na Galeria das Sombras, ela é apresentada por V a vários costumes e paradoxos culturais que ela basicamente não conhecia e nunca tinha visto, como até mesmo a própria música, já que Eve descreve, abre aspas, até hoje só ouvi as marchas militares que tocam no rádio, fecha aspas.
E de forma geral, é bem interessante ver a perspectiva de alguém que viveu e foi criado às margens dessa nova forma de governo e desse pensamento político. Já quando somos apresentados pelo ponto de vista de V, vemos de uma forma trágica e ao mesmo tempo poética como é o pensamento de uma pessoa que testemunhou toda a mudança do mundo ao longo de tantas tragédias e guerras e que ao mesmo tempo não se deixou abater pelo medo e pelas ilusões de falsa segurança implantadas pelo governo que ascendeu ao poder depois da guerra. Esse governo dessa Inglaterra distópica, futurista, ficcional, basicamente, além do totalitarismo, ele também adotou o regime de extinguir as minorias. E então negros, homossexuais, judeus e algumas outras religiões também, maior parte das outras religiões que não a religião cristã, foram perseguidos de forma muito grave durante todo esse regime desse governo fictício aqui em V de Vingança. E durante o tempo acontecem muitas coisas que vão mostrando um pouco de como é grave a situação, principalmente em relação às minorias nessa Inglaterra distópica. Mas existe um momento específico que para mim retrata muito bem como que o governo estava fazendo essa caçada às minorias. E é o momento em que uma personagem chamada Valerie, que eu não vou falar muito sobre a personagem para não entregar muito para quem ainda não leu o quadrinho, mas então eu não vou falar exatamente o contexto que isso acontece, mas ela faz uma citação sobre exatamente como que as coisas vinham acontecendo e como que eles eram perseguidos, que eu acho que basicamente retrata tudo o que estava acontecendo ali em relação à caça às minorias. Em 1992, depois que tomaram o poder, começaram a prender os homossexuais. Levaram Ruth enquanto ela procurava comida. Por que eles têm tanto medo de nós? Queimaram Ruth com pontas de cigarro e forçaram a coitadinha a dar nomes. Ela assinou uma declaração dizendo que foi seduzida por mim. Eu não a culpei. Eu amava Ruth. Não podia culpá-la. Mas ela sim. Ruth se matou em sua cela. Ela não podia viver depois de saber que me traiu, após ceder aqueles últimos centímetros. Eles vieram me buscar. Disseram que todos os meus filmes seriam queimados. Rasparam meu cabelo, meteram minha cabeça numa privada e fizeram piadas sobre eu ser lésbica. Fui trazida pra cá e drogada. Não sinto mais a minha língua e nem consigo falar. A outra lésbica daqui, Rita, morreu 2 semanas atrás. Acho que eu também vou morrer logo. É estranho que a minha vida possa acabar neste lugar horrível, mas por 3 anos eu recebi rosas e não tive que prestar contas a ninguém. Eu vou morrer aqui. Cada centímetro de mim morrerá, exceto um só. É pequeno e frágil e é a única coisa no mundo que ainda vale a pena se ter. Não devemos jamais vendê-lo ou entregá-lo para alguém. Não podemos deixar que alguém tire de nós a nossa dignidade. Então temos todo o cenário montado, mas ainda existe um grande enigma. Quem está por baixo da máscara do anarquista? Isso é algo que permanece como um mistério durante boa parte do quadrinho. A mídia, a polícia e o governo fazem de tudo para descobrir a identidade de V até o fim, até para poder tentar impedir o atentado ao parlamento. Mas para os leitores, essa vontade, essa curiosidade vai sendo perdida com o tempo, principalmente quando você começa a perceber que a real identidade de V não é tão importante, mas o que importa é o que ele representa. Mas ainda assim, em poucos momentos, Alan Moore desenvolve um pouco sobre o passado de V, onde vemos que ele foi aprisionado junto com as minorias, que estavam sendo presas em meio àquela limpeza étnica pós-guerra, e que várias experiências genéticas foram feitas nele e em vários outros aprisionados no mesmo campo de concentração onde ele estava. E em meio a várias experiências, V tem as suas características apuradas, até que um acidente acontece, o que faz com que ele consiga fugir e se preparar para poder ir atrás dos seus carcereiros durante o tempo do campo de concentração. Mas quem era essa pessoa?
Quem estava aprisionado entre as minorias? Era uma mulher? Era um homem? Homossexual? Judeu? Negro? Quais eram as características dele antes da prisão que fizeram com que ele fosse o único a sobreviver às experiências? Sabe qual a verdade? Nada disso importa no final das contas. Os únicos momentos em que vemos um toque de humanidade maior em V são os momentos em que temos o desenvolvimento do controverso relacionamento dele com o Eve. Fora isso, a história nos deixa muito claro que pouco importa quem está por debaixo da máscara. O que importa é a ideia que ele transporta. Como o próprio V diz, em um momento que possivelmente deve ser o mais emblemático dessa HQ, não há um homem por debaixo da máscara, só há uma ideia. Você pretendia me matar? Não há carne ou sangue por dentro desse manto para morrerem. Há apenas uma ideia. E ideias são a prova de balas. Em vários outros momentos, Alan Moore usa um pouco da metalinguagem para demonstrar o que V representa. Como, por exemplo, a sua relação, entre aspas, amorosa com a Madame Justiça, a Anarquia e o Destino. E para mim o ponto alto disso tudo é que por mais que a destruição do parlamento faça parte do plano de V para acabar com o regime totalitário, a forma real que V encontra para acabar com a injustiça é devolver o poder de decisão nas mãos do povo, e que o povo obtenha uma nova chance de rever os seus conceitos e suas escolhas, para que, enfim, o poder possa voltar para onde ele nunca deveria ter saído. De forma geral, V de Vingança é uma HQ com vários personagens que são desenvolvidos de forma brilhante. Além disso, a sua mensagem é forte e permanece super atual. E eu acho que devo lembrar que o quanto essa HQ influenciou e continua influenciando, inclusive no mundo real. Já que a máscara de Guy Fawkes, criado por David Lloyd, é até hoje um dos maiores símbolos de protesto no mundo inteiro. O que prova o quão atual e relevante o tema da HQ é. Acho que também devo citar o filme que foi lançado em 2006. Até pouco tempo atrás, eu só tinha assistido o filme uma vez. E eu assisti logo após ler a HQ, e as comparações fizeram com que na época eu odiasse o filme. Mas antes de começar a produção desse vídeo, eu revi o filme e tenho que admitir, ele é ótimo. Quase todas as adaptações foram bem feitas, as frases emblemáticas de V e de alguns outros personagens foram transportadas com bastante qualidade, e o filme acerta bastante, principalmente no personagem de V, que é muito bem adaptado e chega a ser quase tão bom quanto o dos quadrinhos. Mas a única ressalva que eu ainda tenho em relação ao filme é a personagem da Eve. Eu até gosto da Natalie Portman, mas é que definitivamente ela não faz um bom trabalho. Se a Eve dos quadrinhos é uma personagem muito bem desenvolvida, com um grau emocional extremamente bem trabalhado, a Eve do cinema não convence em nenhum momento. Todas as decisões que a personagem toma são completamente justificadas, o que faz com que algumas ações dela fiquem completamente fora de contexto. Mas fora isso, é uma boa adaptação. Mas eu já alerto que se você só conhece V de Vingança pelo cinema, faça um favor a si mesmo e leia essa HQ. Por mais que o filme seja bom, não se compara a essa obra magnífica e obrigatória para qualquer pessoa que goste de uma boa história. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu queria dizer que nós ficamos aí 2 semanas sem ter queima de arquivo, porque eu estava fazendo uns vídeos um pouco mais especiais, mas o queima de arquivo já volta quarta-feira. Quarta-feira, às 16 horas, já tem queima de arquivo normalmente aqui no canal. O queima de arquivo não vai parar. E eu espero que vocês estejam gostando da frequência de vídeos que eu tô conseguindo manter. Semana passada eu postei um vídeo sobre o Doutor Destino, que tá aparecendo aqui agora. Se vocês quiserem é só clicar e ir lá pra ver. Fora que toda semana eu tô tentando manter o queima de arquivo. E o queima de arquivo vai fazendo assim, vai se intercalando com alguns outros vídeos mais especiais, que nem esse, que nem o vídeo do Doutor Destino. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo mesmo. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo.